Leandro, na condição de professor, que você também é, e também deduzo eu, né, obviamente, porque está numa área de ponta de tecnologia, tem que estar se atualizando constantemente. Você se sente meio na contradição de ver aquela turma de alunos que estão ali para aprender, para querer, de alguma forma, se inserir nesse mercado competitivo, mas, ao mesmo tempo, por estar, certamente, com muito mais informação, entender que uma parte deles, talvez, não consiga se recolocar, consegue na condição, talvez nem tanto de militante, como até nos outros convidados aqui, mas como é que esse pessoal vai conseguir se virar no futuro, com toda essa bagagem tecnológica, ao mesmo tempo, porque todos os três apontaram que é a organização, né? Via sindical, via movimento político, né? A solução é sempre coletiva. Mas o professor ali na ponta, explicando, tem essa preocupação de falar, pessoal, ó, procurem sindicatos, se organizem. Você chega a abordar isso? Fala um pouquinho também a respeito dessa função aí, desenvolvimento em front-end. Então, em relação a front-end, né, front-end é basicamente o que o usuário está vendo, né, back-end é o processamento dos dados que são inseridos, toda a conta que é feita para exibir resultados, etc. E front-end é exatamente o que você está vendo na sua tela, o formulário para você preencher, o botão, as conexões entre uma página e outra, a aparência de um aplicativo para deixar ele fácil de ser utilizado, com mais funções, com menos funções. Então, atualmente, uma das minhas especialidades é essa, né? Desenvolver uma interface que as pessoas consigam utilizar com facilidade, uma interface intuitiva. Quanto à questão dos alunos, do desenvolvimento deles, né, de sindicato, realmente nunca cheguei a abordar isso, porque os meus alunos, eles ainda estão na fase de aprendiz, né, eles estão indo bastante para jovem aprendiz, e, assim, com essa alteração que nós estamos vendo agora, realmente faz a necessidade deles procurarem grupos para, independente de sindicatos, grupos individuais, WhatsApp, para se fortalecer. Isso, com certeza, a gente sempre incentiva. Porque, sim, a atitude coletiva, ela é muito importante, só que a gente tem que ter também uma coisa em mente. Tudo sai de dentro. Então, primeiro a iniciativa tem que partir de dentro de mim, e aí, junto com as outras pessoas, nós nos unirmos. Isso, sem dúvida, é essencial. E o desenvolvimento deles, a minha parte é exatamente fazer com que quando eles chegam na faculdade, quando eles chegarem aí no mercado de trabalho, eles não peguem a tecnologia como algo estranho, porque eu acho que isso é a pior coisa que pode acontecer. Você entrar no mundo onde quem está dominando tudo é um estranho para você, que é exatamente o que acontece com os trabalhadores de mais idade, né, que eu vejo pelo menos acontecendo. Ele sai da função dele, e aí quando ele olha, eu tive um aluno que passou por isso recentemente, um aluno mais senhor, né, que geralmente são alunos mais novos, mas eu tenho algumas turmas, uma turma específica de senhores. Então, assim, ele me mostrou a preocupação dele, que eu já tinha consciência, de que é muito pior você entrar no mundo, que nem o caso dele, ele saiu da função dele, e aí quando ele foi procurar emprego de novo, ele mal sabia o que era tecnologia. Então, entrar num mundo desconhecido é muito pior. Então, a primeira página que a gente tem que falar é familiarizar isso para todo mundo. A tecnologia tem que ser familiar para todo mundo, e é nisso que eu foco. Porque hoje, eu ensino funções vamos colocar assim, eu ensino para os meus alunos funções de Excel, lá para a minha turma de Office, no caso, que são os alunos mais novos. Amanhã ou depois, eles não vão precisar daquilo, porque vai ter um programa que vai preencher essa planilha automaticamente. Porém, aquilo já vai ser algo familiarizado para ele poder mexer em outras interfaces, né? Tanto que, quando eu ensino a parte de interface, a parte de front-end, isso está ajudando com que eles entendam como é que funciona um computador, né? Não só ali a interface, porque você tem que abordar outras coisas, obviamente, e eles vão se familiarizando, para não chegar amanhã ou depois eles verem algo totalmente estranho, que é o pior cenário, você entrar no mundo onde o mundo é estranho, completamente. E uma das coisas que eu incentivo bastante
por exemplo, pegando até a pegada do Daniel, no final que ele falou, por que não demitir os patrões? Porque eu ouvi muito discurso da gente de lutar por direitos dentro da empresa. Obviamente que isso tem que ser feito enquanto nós estivermos dentro da empresa, tem que lutar exatamente por condições melhores. Só que por que não abrir um pouco mais os horizontes e lembrar que, barato ou caro, a tecnologia vai te substituir dentro das grandes empresas. Então, você consegue melhores condições hoje, consegue um salário melhor, você consegue mais tempo, mais qualidade de vida, mas isso não vai te impedir de ano que vem uma tecnologia de se substituir. Vai resolver o problema de agora, não vai resolver o problema de amanhã, né? Então a gente tem que pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. E nisso, exatamente a questão de demitir o patrão. Primeira coisa que nós podemos fazer, né, pegando agora a gancho do Jota, que ele falou do poder das tecnologias e intermediar ali a oferta e a demanda. As empresas que conseguem fazer isso são grandes empresas, né? Por exemplo, nós temos aí o Facebook como um grande manipulador de massas. A gente pode afirmar isso, porque isso já foi comprovado, a equipe técnica que fez isso, já houveram pessoas presas por isso, não do Facebook, mas da Cambridge Analytics, que utilizava o Facebook como ferramenta de manipulação. Então, as empresas que estão inseridas nisso são grandes empresas, empresas que têm dinheiro para investir num sistema de Big Data. Big Data, para quem não está familiarizado com esse termo, é basicamente um banco de dados absurdamente extenso sobre qualquer coisa. Por exemplo, todo mundo acha engraçadinho, né? Entrar no Facebook, dar like, colocar haha, colocar aqueles emojis, né, diferentes. Aqueles emojis não estão lá para te divertir, aqueles emojis estão lá para te estudar. Então, assim, se você é muito aficionado em redes sociais, se fica muito tempo, você está dando ferramenta para essas empresas, assim como pessoa, como organizações, tem os dois lados da moeda, né, exatamente, tudo vai ser monitorado o que você está fazendo, então pode ser utilizado, o ideal seriam reuniões presenciais, o Jota, né, entrou nesse assunto, e a outra parte é se desvincular um pouco das redes sociais, porque as pessoas, elas estão viciadas em redes sociais, e realmente o que os algoritmos fazem é viciante com as pessoas mesmo. Só que abandonar as redes sociais, eu acho que já, não abandonar totalmente, mas deixar um pouco de lado, ocupar menos espaço na vida, é uma coisa já importante. Pelo menos a interação, não a divulgação de informações. A divulgação de informações tem que estar milhão mesmo. Só que agora, a interação com os emojis, comentários, comentários específicos, né, demonstrando raiva ou demonstrando afeto, isso dá mais argumentos para que as redes sociais nos manipulem. Por exemplo, hoje o Facebook ele tem cerca de 6.500 pontos de personalidade sobre cada usuário. A intenção é que, chegando até 2050, eles tenham 60 mil, entre 60 e 65 mil. Uma máquina que sabe 6 mil pontos de personalidade sua, para começar, em muitos casos ela vai saber mais de você do que você mesmo. Imagine isso, 60 mil pontos. Como é que você vai se defender de tanta manipulação? Em primeiro lugar, abstraindo um pouco disso, que é o que eu falo tanto com os meus alunos, parem de dar atenção tanto a redes sociais, né? Deem atenção a coisas mais úteis, como estudos, que nem a questão da especialização. Quando eu falo que quem vai ter aqui as pessoas especializadas serão as pessoas consultadas, exatamente porque as empresas, como eu mesmo já disse, caso JP Morgan, Watson, eles vão eliminar os generalizados. Não, por exemplo, um atendente de telefone, ele vai ser substituído por um atendimento eletrônico, vamos colocar assim, em alguns casos, porque clientes já constataram que gostam de atendimento humano, então jamais será totalmente substituído, porque as pessoas não gostam de ser atendidas por máquinas. Mas, indo dessa questão, então, as máquinas elas vão substituir a base e você só terá trabalhos de intelecto, não trabalho braçal, mas sim trabalhos de intelecto, onde os especialistas só... Aí vem a parte catastrófica da coisa, só vai ter lugar dentro das empresas para os especialistas, porque eles não vão colocar a mão na massa, eles vão ser consultores.
para ver qual que é a melhor, porque por mais que um computador faça algo incrível, processamentos incríveis, a interpretação humana ainda é ainda é colocada em conta, porque nós estamos falando de seres humanos. Um ser humano gosta de interagir com outro ser humano, né? E também, de certa forma, boicotar essas grandes empresas que fazem uso dessas tecnologias. Porque, por exemplo, se eu estou fazendo, obviamente, pesa um pouco porque as grandes empresas têm uma oferta melhor, né? Aí vem a questão, né? Elas têm uma oferta melhor muitas vezes, mas, se possível, dar preferência para pequenas empresas, porque a questão tá todo mundo trabalhando para os poderosos, tá todo mundo consumindo dos poderosos, a gente quer barrar os poderosos como dessa forma? Entendeu? Então a gente tem que criar um círculo mais baixo de pequenos produtores, pequenos consumidores e parar um pouco dessa globalização de consumo. A globalização de informação é ótima, agora de consumo nem tanto, né? Porque você vai ter alguns donos de tudo vendendo para todo mundo e contratando todo mundo, né? Entre aspas, né? Agora máquinas no lugar de pessoas. Só que para isso ele precisa de grande poder aquisitivo. Então, se a gente investir em pequenas empresas, né, no crescimento de pequenas empresas, por exemplo, a união de um grupo de pessoas para prestar um serviço, sem um ser dono da organização, mas, por exemplo, um grupo de 5 pessoas, o que a gente sabe fazer? Né? Qual serviço que a gente pode prestar para a sociedade? Na hora de consumir, quais são as empresas que não fazem uso explorativo de mão de obra, por exemplo, que geralmente são empresas pequenas, sejamos sinceros, né? Aqui no momento, eu vejo a gente sempre falar de multinacional, nacional, empresa grande, que vai ter o CEO faturando muito, mas se você pega, por exemplo, um mercado pequeno, você tem uma pessoa rica como dona? Sim, temos, mas não rica o suficiente para implementar um sistema de milhões de dólares, que é no caso do JP Morgan, no caso da IBM. Então, se você começar a dar mais atenção nessas pequenas empresas, de certa forma, você freia um pouco esse avanço. Porque se você está dando força para as empresas que não têm dinheiro para comprar, elas vão demorar mais para comprar. E se você para de dar dinheiro para as grandes, que já têm dinheiro para fazer tudo, elas não vão ficar investindo cada vez mais numa coisa que não está avançando tão rápido, né? E aí a gente tira também um pouco do poder delas. Obviamente também com as greves também ajudam um pouco a essa desaceleração, mas por outro lado também desespera mais, não estou falando que não deva fazer, jamais, eu acho que a greve ela é extremamente necessária, só que ela também pressiona o empresário a substituir logo a mão de trabalho. Né? Então, a gente tem que pensar, reivindicar o que nós estamos fazendo agora e pensar no que nós iremos fazer amanhã, porque nada do que eu fizer agora, reivindicar direito, aumentar meu salário, colocar estabilidade, menos horas de trabalho, nada disso vai impedir ele de me demitir ano que vem e pegar um robô no lugar. Então, a gente tem que olhar para os dois ângulos.